Em 1º de dezembro de 1963, uma perfuração de controle no Poço 11 de um campo de gás soviético deu terrivelmente errado. Houve uma explosão. O que se seguiu foi um incêndio de proporções inimagináveis. Uma coluna rugidora de chamas que queimou sem parar por anos, todos os dias. Sobre a solução, os soviéticos fizeram o que sabiam: detonaram uma bomba nuclear. A Rússia detonou uma bomba nuclear em seu próprio território, com o dobro da potência da que foi lançada sobre Hiroshima. Chocante, não? Essa bomba resolveu um problema de 3 anos em só 23 segundos. No outono de 1966, no meio de um deserto remoto, no Uzbequistão, a União Soviética detonou uma bomba nuclear em um campo de gás em chamas. E isso não foi um evento isolado. A Rússia realizou explosões nucleares repetidas vezes. Essa foi a época em que o amor da Rússia por armas nucleares realizou suas ambições, mas ao custo de seu próprio povo. Mas por que a Rússia detonou armas nucleares em seu próprio território? E como isso resolveu um grande problema? Para entender isso, deixe-me revelar um grande erro que a União Soviética cometeu décadas atrás. Na Segunda Guerra Mundial, a energia soviética dependia quase totalmente do carvão. Quando a invasão de Hitler cortou a união das repúblicas socialistas soviéticas de suas principais regiões produtoras de carvão, o país enfrentou uma grave crise energética. Com o carvão em queda, os planejadores de Stalin buscaram alternativas e o gás natural apareceu como opção promissora, mas pouco testada. Eles tiveram uma ideia. O Departamento da Indústria do Petróleo, animado por sucessos anteriores com oleodutos, propôs construir um gasoduto dos campos recém-descobertos perto de Saratov, cerca de 800 quilômetros a sudeste de Moscou, até a capital. Com o fim da guerra e início da Guerra Fria, a busca por independência energética ficou ainda mais urgente. Os Estados Unidos já tinham alianças sólidas com produtores de petróleo do Oriente Médio, garantindo sua segurança energética, mas os soviéticos tinham um plano astuto. Os líderes soviéticos entenderam que, se conseguissem encontrar e controlar reservas significativas de petróleo e gás, poderiam não apenas garantir sua própria economia, mas também tornar a Europa, os tradicionais aliados dos Estados Unidos, dependente da energia soviética. Após concluído, o gasoduto soviético teria 5.600 quilômetros e forneceria de 40 a 70 milhões de metros cúbicos de gás natural por ano a vários países europeus. A Europa fornecia equipamentos e tecnologia para o gasoduto, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas reembolsaria em 10 anos com juros de 7,75%, entregando gás natural equivalente. O custo total estimado do projeto para a União Soviética era de cerca de 10 bilhões de dólares, o que também inclui os lucros que as empresas europeias obteriam por meio dos contratos relacionados ao gasoduto. As autoridades previam que a União Soviética logo supriria cerca de 35% do gás da Europa Ocidental. Isso gerou preocupações sobre a dependência da Europa da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em energia, criando tensões entre Oriente, Ocidente e aliados europeus e americanos. E os soviéticos começaram a ter sucesso. Em 1950, pesquisadores soviéticos descobriram os campos de gás de Shibelinka, no que hoje é a região de Kharkiv, na Ucrânia. 6 anos depois, eles encontraram os campos de gás de Gazli, no Uzbequistão, com reservas estimadas em 25 trilhões de pés cúbicos. A exploração continuou. E na bacia de Amudarya, eles fizeram uma série de grandes descobertas de hidrocarbonetos. Uma delas foi o campo de Utru-Balak, identificado em 1963, após o início da perfuração exploratória em 1961. Essas reservas tiveram um papel crucial na economia soviética e influenciaram sua estratégia na Guerra Fria. Tudo estava indo conforme o plano soviético, mas então algo deu terrivelmente errado. Em 1º de dezembro de 1963, no campo de gás de Utru-Balak, o trabalho era rotineiro. Como em outros locais pioneiros, protocolos de segurança eram frequentemente ignorados. Os procedimentos existiam no papel, mas no local eram ignorados. Talvez os trabalhadores achassem que conheciam bem o terreno. Eles não notaram o perigo do poço. Mesmo assim, a perfuração seguiu por ordem do empreiteiro.
Fora do círculo de engenheiros, pesquisadores e do empreiteiro, poucos realmente entendiam o enorme potencial e perigo do gás preso abaixo. E o que eles fizeram em seguida se tornou uma dor de cabeça inimaginável. Não por dias ou semanas, mas por anos. No poço número 11, eles perfuraram até uma profundidade de 2.409 metros, cerca de 2,5 km terra adentro. Mas abaixo deles havia uma enorme formação de gás, selada sob uma imensa 300 atmosferas. Só para você ter uma ideia, essa pressão é tão grande que seria como ter um caminhão totalmente carregado e equilibrado no seu dedão do pé. Então, o inevitável aconteceu. Um trabalhador atingiu acidentalmente a bolsa de gás. A broca a atravessou e a pressão liberou um jato violento, lançando um jato de gás rugindo para a superfície. A força destruiu a estrutura de aço e abriu o local. O Poço 11 deixou de ser só um projeto. Ele havia se tornado o centro de um dos desastres de gás mais perigosos que a União Soviética já enfrentou. Ninguém sabe quantos trabalhadores de perfuração morreram naquele dia. Os relatórios oficiais nunca mencionaram isso. A história nunca registrou isso. Mas o que todos lembram é do incêndio. No caos do vazamento, uma faísca incendiou o gás que escapava. O que se seguiu foi um incêndio de proporções inimagináveis. Uma coluna de chamas rugindo que queimou sem parar por 1.064 dias. Todos os dias, queimava cerca de 12 milhões de metros cúbicos de gás natural, desaparecendo no céu em uma enorme e ofuscante explosão. O calor era tão forte que iluminava a noite por quilômetros. As chamas eram visíveis muito além do horizonte, e o ar ondulava com o calor intenso. O desastre não matou apenas a produtividade do campo, devastou o ecossistema local. Kamil Mongolchev, chefe da força-tarefa para extinguir o incêndio, mantinha um diário. Nele, ele descreveu cenas quase trágicas demais para imaginar. Ele disse que à noite, bandos de aves e nuvens de insetos, atraídos pela luz, caíam nessa dança de fogo e se queimavam antes mesmo de chegar ao chão. Na verdade, muitos dizem que, se esse incidente tivesse acontecido antes da era industrial, as pessoas poderiam ter acreditado que era prova de algum poder sobrenatural invisível ou até mesmo obra de um culto religioso. Apesar de parecer intenso, 3 anos não chegam ao recorde de fogo mais duradouro. O incêndio mais duradouro da Terra está queimando há, segundo os cientistas, cerca de 6.000 anos. É a Montanha Ardente, na Austrália. Exploradores europeus pensaram que era um vulcão ao vê-la pela primeira vez. Mas, no século XIX, os cientistas determinaram que não era um vulcão. Uma camada de carvão queimava a cerca de 30 metros, ou 100 pés abaixo da superfície. Em algum momento no passado antigo, ela deve ter se incendiado e nunca se apagou. O fogo mais antigo feito pelo homem, no entanto, é bem mais jovem, com apenas cerca de 1.500 anos. Esse fogo ainda arde no templo Yad Atash Beran, no Irã, uma chama que existe continuamente desde a época do Império Romano. Mas o incêndio no campo de Utabalak não foi um acidente estranho da natureza, foi um erro humano. E os engenheiros no local estavam prontos para fazer qualquer coisa para pará-lo. Os métodos tradicionais de combate a incêndios foram inúteis diante da escala e força do Poço 11. Por 3 anos implacáveis, as chamas continuaram rugindo. Cientistas buscaram soluções, mas todas as tentativas terminaram em fracasso. Eles tentaram de tudo: artilharia de campo russa, canhões de água de alta potência e todo tipo de equipamento de engenharia pesada que conseguiram levar para o deserto. Nada fazia diferença. Os bombeiros até tentaram algo mais técnico, instalando uma tampa com sistema de alívio de pressão. O plano era simples: selar o poço, canalizar o gás, aliviar a pressão e sufocar o fogo. Por um instante, parecia que tinham chance. Em janeiro de 1964, a tampa parcialmente instalada trouxe breve sensação de vitória, mas o sucesso foi passageiro. Em poucas semanas, o solo ao redor do local se fraturou em crateras ricas em sulfeto, liberando gás tóxico e aprofundando a catástrofe ambiental. A esperança diminuía. Todos os experimentos falharam. Muitos moradores já achavam que o incêndio nunca cessaria. Enquanto o Departamento de Exploração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas enfrentava o desastre de Utabalak, outra corrida ocorria ao mesmo tempo. A corrida por energia nuclear e armas nucleares lhes deu uma ideia insana. Veja,
Os soviéticos já haviam sentido o poder de uma bomba nuclear. A União Soviética surpreendeu o mundo quando detonou sua primeira arma nuclear em um campo de testes no Cazaquistão, anos antes das estimativas da inteligência dos Estados Unidos da América. Seguiu-se uma disputa com os Estados Unidos pelo domínio da próxima geração de armas, a bomba de hidrogênio. Em 1952, os Estados Unidos da América testaram sua primeira bomba de hidrogênio nas Ilhas Marshall, com explosão centenas de vezes mais forte que Hiroshima. O Reino Unido aderiu ao clube nuclear poucas semanas antes. Em 1954, o teste Castle Bravo dos Estados Unidos da América deu errado após erro no cálculo do rendimento, formando uma nuvem radioativa que contaminou as Ilhas Marshall. Em novembro de 1955, a União Soviética detonou sua própria bomba termonuclear, causando consequências duradouras à saúde das comunidades cazaques próximas. Em 1958, Estados Unidos da América, Reino Unido e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas realizaram mais de 100 testes nucleares em um ano, elevando o nível dessas detonações. O frenesi cessou quando iniciaram negociações para uma proibição permanente. Em 1960, a França virou a quarta potência nuclear e, em 1962, ocorreu a crise dos mísseis de Cuba, auge da tensão nuclear. Em 1963, o Tratado de Proibição Parcial de Testes proibiu a maioria das explosões nucleares. Testes subterrâneos seguiram. França e China não assinaram, mantendo a corrida ativa. Apesar de assinar o tratado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas preparava algo insano. Na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma combinação de conhecimento técnico adquirido em anos de testes nucleares e o desespero para conter um incêndio de gás incontrolável logo levaria os engenheiros soviéticos a propor o impensável: usar uma bomba nuclear para apagar as chamas do poço número 11. No verão de 1966, os oficiais soviéticos atingiram seu limite. Então, os físicos sugeriram uma solução audaciosa, quase inacreditável: detonar uma bomba nuclear no subsolo a cerca de 1.500 metros de profundidade, próximo ao poço número 11. Parecia loucura, mas a realidade era diferente. Eles calcularam que a onda de choque esmagaria as paredes do poço, selaria a bolsa de gás e apagaria o fogo de imediato. Era arriscado, e havia medo real de que uma explosão nuclear piorasse tudo. E se a explosão realmente intensificasse as chamas? E se todo o campo de gás fosse incendiado em uma reação em cadeia que não pudesse ser parada? Mesmo assim, a ordem foi dada. Por quê? Naquela época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas já testava explosões nucleares para fins civis. Sim, após o sucesso da bomba nuclear, os países passaram a questionar o uso de seus grandes estoques de ogivas, além de guerras ou defesa. Até os Estados Unidos estavam na linha de frente. Lá, isso resultou no programa Plowshare, que previa usar explosões nucleares em projetos de engenharia civil. A lógica era simples. Uma explosão nuclear poderia realizar em segundos o que a perfuração, detonação ou escavação tradicional levaria meses para alcançar, e a um custo muito menor. Os soviéticos também perceberam o potencial. Durante a Guerra Fria, enquanto muitos viam explosões nucleares só como arma, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas planejava usá-las para fins pacíficos. Isso deu início ao 7º programa, Explosões Nucleares para a Economia Nacional. Foi oficialmente lançado sob a liderança de Alexander D. Zakharnikov, um dos principais projetistas de armas do laboratório nuclear Chelyabinsk-70, com Oleg L-Kardrovsky como cientista-chefe. O programa começou seguindo o modelo dos Estados Unidos da América para escavação nuclear e estimulação de petróleo. Mas, em 5 anos, se expandiu para 6 ou 7 usos, envolvendo 10 ministérios soviéticos. Efrem Pislovsky, ex-ministro do Ministério da Construção de Máquinas Médias, foi um dos principais defensores e a força motriz do programa nuclear soviético. Slavsky, impressionado pelo Plowshare dos Estados Unidos da América, acreditava que explosões nucleares revolucionariam a indústria. Em 15 de janeiro de 1965, liderados por Efrem Pislovsky, os soviéticos detonaram um dispositivo nuclear de 140 quilotons a 178 metros de profundidade em Chagan, norte do Cazaquistão.
Quando foi detonado, a explosão abriu uma cratera enorme que logo se encheu de água, formando um lago artificial no coração da estepe cazaque. Slavski, sempre exibicionista, foi o primeiro a nadar nessas águas radioativas. Desde então, o programa 7 passou a sonhar mais alto. Dispositivos nucleares não se limitariam a criar crateras. Seriam usadas para ampliar a produção de petróleo, criar cavernas em domos de sal e apagar incêndios em poços de gás. No mesmo ano, o programa soviético de escavação nuclear buscou um novo objetivo: remodelar o mapa da Rússia. A bacia do rio Volga e o mar Cáspio vinham encolhendo há décadas devido às mudanças climáticas e à crescente demanda urbana e agrícola. A solução proposta era um canal de 112 quilômetros, ou 69 milhas, para levar as águas do Ártico do rio Pechora até o Kama, e então, para o sul, até o Volga e o Cáspio. O maior obstáculo era 65 quilômetros de terreno elevado, bloqueando o trajeto. Para os engenheiros soviéticos, isso era uma oportunidade, não um problema. A solução deles foi simplesmente explodir a terra sólida com centenas de dispositivos nucleares, detonando até 20 de uma vez. A força combinada de até 3.000 quilotons, o equivalente a 200 bombas de Hiroshima, seria liberada ali. Parece insano, não é? E era mesmo. O programa era barato, rápido e, pelo menos no papel, incrivelmente eficaz. Os engenheiros adoravam isso. O governo adorava isso. Seus primeiros sucessos abriram caminho para um uso mais ousado: empregar uma bomba nuclear para tentar conter o incêndio de gás de Urtubolak. A arma que planejavam usar era um 30 quilotons, o dobro da bomba de Hiroshima. Para tornar o plano realidade, as equipes trouxeram sondas de perfuração especialmente projetadas para preparar uma detonação subterrânea. A segurança era essencial, pois civis moravam a apenas 27 quilômetros do local da explosão. Era arriscado, complexo e inédito, mas teve aprovação oficial. Seria a primeira vez que a União Soviética usaria uma explosão nuclear para apagar um incêndio de gás. 2 poços estreitos, com pouco mais de 30 centímetros de largura, foram perfurados o mais próximo possível da plataforma em chamas. Cada um atingiu uma profundidade de aproximadamente 1.400 metros, ou cerca de 4.593 pés, parando a apenas 35 metros do poço número 11. Em um desses poços, os engenheiros baixaram a 30 quilotons. O poço foi preenchido com cimento para conter a explosão e evitar que atingisse a superfície. O controle era essencial, dado o grande poder destrutivo próximo a uma área populosa. Quando todos os preparativos foram concluídos, a ordem foi dada e a bomba foi detonada. O jornal soviético Pravda Vostoka descreveu a cena posteriormente. Naquele frio, 1966, um tremor subterrâneo inédito sacudiu as areias brancas e a grama rala do deserto. Uma névoa empoeirada cobriu a planície. A tocha laranja do poço em chamas se apagou. Devagar no início, depois mais rapidamente, até que ela tremulou e se apagou. Pela primeira vez em 1064 dias, o silêncio voltou. O rugido do jato de gás havia desaparecido. Após 3 anos de fogo incessante, tudo acabou em apenas 23 segundos. Parece um milagre, não é? Na verdade, foi a magia da ciência. O dispositivo nuclear é detonado no subsolo ao lado do reservatório de gás com vazamento, em uma cavidade perfurada antes. Ao contrário da água ou métodos químicos, isso não só resfria, mas elimina a fonte do fogo. E como os reservatórios de gás estão sob uma pressão imensa, os vazamentos geralmente ocorrem ao longo de fraturas na rocha. A onda de choque da explosão nuclear comprime a rocha, sela fraturas e interrompe o fluxo de gás. O fogo não consegue sobreviver sem combustível, então ele se apaga completamente. O êxito no Poço 11 evitou a perda de bilhões de metros cúbicos de gás. Pela primeira vez na história, uma bomba nuclear foi usada para apagar um incêndio de petróleo ou gás. Mas não foi o último incidente. Nos anos seguintes, engenheiros soviéticos repetidamente usaram esse método extremo para controlar poços fora de controle. Poucos meses depois, um incêndio no campo de gás Pamuk se espalhou pela superfície por vários poços.
Confiantes após a vitória anterior, os engenheiros calcularam que uma bomba de 47 quilotons, enterrada a 2,44 quilômetros, ou cerca de 1,5 milha de profundidade, resolveria o problema. Repetiram o processo: perfurar, baixar o dispositivo, selar com cimento e detonar. Dias depois, o fogo desapareceu. Em maio de 1972, um vazamento de gás que queimava há 2 anos no campo Miskiye, sudeste do Turcomenistão, foi contido com outra explosão subterrânea. Naquele julho, mais um incêndio, desta vez na Ucrânia, foi contido com uma detonação de 3,8 quilotons a mais de 2,4 quilômetros, ou 1,5 milha, abaixo do solo. A última tentativa conhecida ocorreu em 1981 no campo de gás Kumchinskoye, na costa nordeste congelada da Rússia europeia. Tenho certeza de que estou pronunciando esses nomes errado. Agora, uma explosão de 37,6 quilotons foi detonada a 1.511 metros de profundidade. Mas as coisas não saíram como planejado, pois a localização do vazamento era desconhecida e a explosão não conseguiu selá-lo. Poucas informações foram divulgadas, mas os soviéticos aparentemente erraram o alvo e tiveram que perfurar poços de alívio adicionais. A explosão no campo de gás Pamuk foi a tentativa mais profunda e poderosa de combate a incêndio nuclear na história soviética. A União Soviética fez 124 explosões nucleares pacíficas em seu território. 5 foram para apagar incêndios em poços de gás. Mas às vezes, coisas que parecem realmente ótimas não são tão boas assim na realidade. E aqui estamos falando de bombas nucleares que, você sabe, causam radiação mortal. Na verdade, se você pensou, e quanto à radiação? Você já superava muitos cientistas da época, mas a realidade era complexa. A precipitação radioativa tornava esses experimentos inviáveis, pois as explosões criavam cavernas muito contaminadas. Por outro lado, experimentos com energia a vapor ferviam a água subterrânea, mas geravam resultados imprevisíveis, liberando rajadas aleatórias de vapor radioativo pelo solo. No reservatório de Chagan, onde ocorreu a primeira escavação nuclear soviética em 1965, os níveis de radiação eram notáveis. Na década de 1990, as taxas de dose na borda da cratera eram cerca de 100 vezes maiores que os níveis naturais, e a água tinha concentrações de radionuclídeos 100 vezes acima dos padrões de potabilidade. Isso queria dizer que a água estava contaminada demais para consumo. Mas a apenas 100 a 150 metros, as leituras normalizavam. Cerca de 20% do material radioativo escapou das zonas de explosão, atingindo até o Japão. Estudos do Instituto de Medicina e Ecologia de Radiação do Cazaquistão revelaram um cenário sombrio. Expostos à radiação ionizante nos testes nucleares soviéticos, tiveram taxas muito maiores de mortalidade geral e por câncer. O dano não terminou com eles. A pesquisa mostrou que os altos riscos de doenças graves persistiram por 2 gerações, atingindo não só os expostos diretamente, mas também seus filhos e netos. Os dados para a 4ª geração ainda estão incompletos, mas as evidências humanas são difíceis de ignorar. Em vilarejos próximos ao antigo local de testes de Semipalatinsk, você pode encontrar crianças pequenas, nascidas sem membros ou lutando contra o câncer antes mesmo de começarem a frequentar a escola. O incêndio de gás em Utobalak, considerado bem-sucedido pela União Soviética, sem vazamento radioativo, nunca foi totalmente comprovado como seguro. Para sustentar essa afirmação, os soviéticos nunca divulgaram levantamentos independentes detalhados sobre radiação, então as garantias de ausência de perigo nunca foram verificadas de forma independente. Pessoas viveram e trabalharam na área após a explosão, mas os efeitos de saúde a longo prazo ainda são incertos. Os registros médicos soviéticos desses locais costumavam ser incompletos ou sigilosos. Semipalatinsk, ou cratera de Chagan, também teve relatos de radiação, mas a União Soviética os ocultou, permitindo a continuidade do programa sem escrutínio público.
Como as explosões de Chagan e Ultra Balak foram tão perceptíveis, os Estados Unidos da América fizeram uma reclamação oficial, acreditando que o teste de Chagan era um teste secreto de armas e violava o Tratado de Proibição Parcial de Testes de 1963, forçando a União Soviética a assinar o Tratado de Explosões Nucleares Pacíficas, em 1976. Ele estabeleceu que nenhuma explosão poderia passar de 150 quilotons. Explosões não poderiam somar mais de 1.500 quilotons. E todas as partes tinham que compartilhar dados técnicos, permitir inspeção no local e cooperar na verificação. Para Moscou, o principal motivo era o canal Kama-Petra, megaprojeto que exigiria dezenas ou centenas de detonações nucleares para atravessar o terreno elevado. Naquela época, os Estados Unidos da América já tinham deixado de lado suas ambições de explosão pacífica nuclear com o programa Plowshare. Mesmo um dispositivo de 150 quilotons pode causar contaminação séria. Em 1978, na Iacútia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas usou uma explosão nuclear para criar um reservatório subterrâneo de mineração de ouro. A explosão fraturou as rochas ao redor de maneiras inesperadas, permitindo que gases radioativos escapassem para a superfície. O solo e a vegetação ficaram contaminados. Os moradores foram obrigados a evacuar e toda a área foi considerada insegura por décadas. O Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, proibiria todas as explosões nucleares pacíficas. Mas nem todos concordaram. A China assinou o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares em 1996, mas não o ratificou, exigindo revisão da proibição de explosões nucleares pacíficas 10 anos após o tratado vigorar. Por quê? Para a Rússia e China, o debate sobre riscos da radiação era secundário. O objetivo principal deles era manter a opção nuclear para uso militar ou industrial. As preocupações com vazamentos radioativos raramente superavam as ambições estratégicas. Em 2010, sugeriram usar uma explosão nuclear para conter o grande vazamento de petróleo da Deepwater Horizon, no Golfo do México. Mas os Estados Unidos da América rejeitaram a ideia, pois sabiam que o custo de uma explosão nuclear seria maior do que a economia pretendida. Mas a Rússia não mudou sua mentalidade. Mesmo após o colapso da União Soviética, trabalhou para manter influência sobre o Cazaquistão, uma nação sem saída para o mar que se tornou a maior produtora de urânio do mundo, enquanto a própria Rússia ocupa o 6º lugar. Seu desespero por urânio e energia nuclear era evidente. Controlar esse recurso representava vantagem econômica e uma forte moeda na política global de energia e segurança. Em agosto de 2025, iniciaram-se as obras em Olkin, região de Almaty, no Cazaquistão, às margens do Lago Balkhash, para construir a primeira usina nuclear do país. O projeto tinha previsão de conclusão em uma década, com investimento de 14 a 15 bilhões de dólares. A Rússia foi escolhida para liderar a construção da primeira usina, enquanto a China ficou encarregada de liderar o desenvolvimento de mais 2 usinas. A ironia é que os testes nucleares soviéticos já tinham exposto cerca de 1,5 milhão de pessoas à radiação. Os moradores não foram avisados dos riscos e alguns foram até incentivados a ver as nuvens de cogumelo em áreas específicas. As pessoas continuaram a viver, cultivar e beber água de terras contaminadas. Após 1990, áreas expostas à radiação tiveram taxas de leucemia, câncer de tireoide e mama até 3 vezes maiores que a média nacional. Defeitos congênitos e mutações genéticas também estavam significativamente acima dos níveis normais. Mesmo assim, o país esquecia isso e seguia atrelando seu destino à Rússia, enquanto o povo do Cazaquistão enfrentava quedas constantes de energia. Nos próximos anos, quase todos os países, não só a Rússia, disputarão urânio. Por quê? Porque a corrida armamentista nuclear, que desacelerou no final do século XX, está de volta. Hoje, 9 países, os Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia, Índia, Paquistão, Israel, China e Coreia do Norte, juntos possuem cerca de 13 mil ogivas nucleares. Isso já basta para destruir a civilização humana várias vezes, e eles não vão parar.
Cada estado nuclear está desesperado para expandir seu arsenal, enquanto nações sem armas nucleares estão correndo para se tornarem potências nucleares independentes. O Irã persegue sua ambição nuclear desde os anos 1980 e ainda trabalha secretamente para isso. Não é só sobre ogivas, mas também sobre energia. Com a redução do carvão e do petróleo, a demanda mundial por energia segue crescendo. A disputa por energia nuclear está tão intensa quanto por armas nucleares. Só o tempo dirá onde isso vai acabar. Obrigado por assistir.